Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à 30ª edição do Café Cultura e Diversidade. Hoje a gente vai abordar o tema Literatura e Ditadura Militar, notas sobre o Arup, de Antônio Calado, com Alex Baoli e Emerson Cardoso. E para abrir essa 30ª edição, a gente escreveu um textozinho referente a esses 3 anos do projeto, do qual a gente se orgulha muito de alguma forma procurar impactar o cenário cultural da nossa região. Então, há 3 anos, nasceu a vontade de conversar sobre temas diversos dentro do expoente cultural, regional e geral, o projeto Café, Cultura e Diversidade. Um projeto criado pela parceria entre o Raul Rock Bar e Café e o professor Alex Baoli, e que trouxe para as tardes quentes do domingo uma variedade de temas e pessoas mostrando que o conhecimento multiplica-se na partilha generosa e até contra o clima extra quente, refresca a mente e o corpo. Claro que os ventiladores ajudam bastante. O Raul e o Alex, desde a primeira edição, abraçaram a ideia com vontade e determinação e viram o projeto crescer em temas, edições e debates. Ao longo desses 3 anos, discutimos temas diversos, como propõe o título e a essência do projeto, tais como cinema, movimentos negros e de mulheres, literaturas negras e não canônicas, questões LGBTQIA+, lançamentos de livros e debates políticos envolvendo questões prementes. Para realizar e manter um projeto de tal modo, alguns desafios foram surgindo. Dentre os desafios a serem superados, 2 dos grandes foram o confinamento social de 2020 e o de 2021. Tivemos que fazer algumas edições não presenciais, ainda que o Café Cultura e Diversidade tenha sido concebido como um projeto essencialmente presencial. Hoje, após 3 anos, há muita alegria em anunciarmos a 30ª edição e a agradecer de todo o coração a todos os convidados que trouxeram seus conhecimentos tratando dos temas propostos, a todos que se fizeram presentes, a todos que passaram a acompanhar a edição publicada nas redes posteriormente. Nossa gratidão a todos por apoiarem o projeto, por fazerem ele acontecer juntos. É isso. E agora eu passo a palavra para o Emerson e para o Baoli. Bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde a quem vai nos acompanhar de casa. Tudo isso que o Léo resumiu no nosso texto, né? Nós somos responsáveis pela curadoria desse projeto e a gente fez valer mesmo o termo diversidade. Né? Inclusive estamos aqui com o professor Emerson, que é um grande parceiro também do projeto. Acho que é a 3ª vez, se eu não me engano, que ele participa do projeto. Né? Já esteve com Carolina Maria de Jesus, já esteve lançando o livro dele Esplêndido, né? O Baile das Simetrias, e hoje com um tema tão rico também para nós, né? Que é sobre a ditadura militar, no sentido de que aquele período pôde proporcionar em termos de narrativas e contra-narrativas e enfrentamentos através da literatura. Então a gente traz hoje a obra Arup, de Antônio Calado, que é uma obra do ano de 1967, né, 67, 3 anos após a instituição do golpe militar. E vou me ater apenas a isso por enquanto, porque o Emerson é um grande pesquisador dessa narrativa e desse autor. Aí a gente vai, né, apreciar sempre os comentários e percepções lúcidas desse grande professor e amigo. Emerson Cardoso, por favor. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. E o texto foi muito rico, a gente sempre interessante, vocês falaram as coisas. Esse projeto, do meu ponto de vista, é uma das coisas mais interessantes que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho interessante que você, enquanto pessoa, pensa no bar também como espaço cultural, né? Isso é muito importante. Então,
todas as vezes que o professor Alex Paulo me convida, eu sempre me mostro muito disponível, porque de fato eu gosto da forma como ele conduz também as discussões, os debates, e a gente tem uma parceria muito positiva nesse sentido. Então, eu penso que as ideias de Alex como agitador cultural também são muito válidas e que precisam ser comentadas assim, de uma ocupar com essa proposta. Isso é maravilhoso. Então, vamos sempre trazer à tona nessas tardes de domingo algumas reflexões que são muito pertinentes e tudo mais. E aí veja bem, minha gente, para conversar com vocês um pouco sobre a ditadura militar e a literatura, se faz necessário que a gente pense algumas categorias. A primeira coisa é o que é a literatura, né, e como é que a literatura pode ser lida ou pensada a partir da ditadura militar, que é um período histórico, político, dos mais complexos que nós temos, e ao mesmo tempo relacionar essas duas categorias de análise, para a partir dessas duas categorias pensarmos o conceito, ou o conceito não, na verdade, né? A produção artística literária de Antônio Calado, que é o autor do Haroldo, desse romance, que é um tanto quanto extenso, mas que é uma das maiores leituras que alguém pode fazer no que diz respeito à literatura moderna ou literatura contemporânea, porque alguns colocam como literatura contemporânea, e do meu ponto de vista não deixa de ser. Mas uma literatura moderna, por excelência, de um autor dos maiores que nós temos, que é falecido bem recentemente, em 2017, e que trouxe uma das mais profundas reflexões sobre o que é a literatura e também sobre o que é a ditadura militar, no momento que é mais interessante. Ele produziu literatura sobre ditadura no auge da ditadura. Ele não se furtou a problematizar essa temática, que é um tanto quanto indigesta até hoje e problematizadora. Então, do ponto de vista histórico, para a gente se firmar um pouco na história, eu vou apontar para vocês assim, alguns itens no que diz respeito a autores ou estudos teórico-críticos que tratam da ditadura, e depois eu entro na produção literária propriamente dita. Para começar, tem um poema de Patativa da Saré, que eu coloquei aqui como epígrafe do ensaio que eu escrevi, que é uma crítica a Castelo Branco no auge da ditadura. O Patativa também foi perseguido, né, em relação a esse contexto todo. Ele diz assim: vejo aumentar o flagelo, muitos artigos subiram, por causa desse castelo, muitos castelos caíram. O sofrimento eu apelo para um supremo juiz, por causa desse castelo, nunca mais castelo eu fiz. Ou seja, já a poesia dele no auge da ditadura, quando o Castelo Branco estava no poder, ele já problematizava o mundo da poética. Como atual não é, né? Esse autor, esse grande gênio da poesia. Então, vamos pensar o seguinte, que para entendermos o que foi a ditadura militar e o período de 31 de março de 64, que foi estipulado como a grande data desse movimento todo que se estabeleceu e que nós chamamos de golpe, embora na época eles chamassem de revolução, para entendermos nós precisamos entrar um pouco na história e voltarmos na década de 50, 60 e entendermos qual era a função lá do próprio João Goulart como político e como produtor ou participante desse campo político que era tão forte para aquele contexto. Porque veja bem, João Goulart ele é do Rio Grande do Sul, ele vem de uma tradição política que o remetia a Getúlio Vargas. Ele foi um ministro do trabalho de Getúlio Vargas. E nós sabemos o que aconteceu com relação a Getúlio Vargas em torno do trabalhador e das políticas vinculadas ao trabalhador, que colocaram Getúlio Vargas numa posição muito positiva aos olhos das pessoas do período. Ou seja, nós temos aqui um debate que é bem delicado, porque nós tivemos uma ditadura cesarista em torno dele. Ele foi um ditador, é fato, porém ele tem alguns itens que o tornaram um populista. A população de fato esteve muito a favor de algumas práticas dele. E João Goulart, Jango, ele estava vinculado à produção literária, à produção política, à visão política de Getúlio Vargas. Ele foi ministro, depois ele se torna vice-presidente de Juscelino Kubitschek e depois ele se torna vice-presidente de Jânio Quadros.
Olha então o poder político que esse homem angariou para si. Né? Ele não era um político medíocre, ele já tinha passado também pela política como deputado federal, se eu não me engano. Ele foi deputado por um bom tempo de mandato, acho que 2 momentos. Então, de deputado a ministro, de ministro a vice-presidente e de vice-presidente a presidente. Por quê? Quando Jânio Quadros, em 61, renuncia, ele renuncia com uma visão muito prática. Ele pensava assim, eu vou renunciar, o pessoal vai achar que na verdade essa renúncia não vai ser positiva, e aí eles vão insistir para eu ficar. O que acontece? Eles dão tudo no pé. Aceitaram a renúncia tranquilamente, e aí João Goulart terminou tendo que ficar no poder, já que ele era o vice-presidente. Pronto, então daí nós temos toda uma questão problemática no entorno, porque se estabeleceu o governo como um governo parlamentarista, ele conseguiu lidar bem com isso, depois ele entrou no poder através de uma eleição mais direta, naquele contexto político que se estabeleceu. Na sequência vem novamente o governo presidencialista e ele já estava no poder e ele ficou por lá. Mas para ele ficar por lá, existiu toda uma parafernália, todo um jogo, toda uma estratégia política que o colocou de fato numa posição de presidente da República do Brasil. Bem, até aí tudo tranquilo. Ocorre que 10 anos antes do golpe militar de 64 já havia uma tendência por parte de uma direita conservadora em fazer um golpe. Isso na década de 50. Isso às vezes não aparece muito nos livros didáticos, né? Mas já havia uma propensão a uma direita conservadora que queria estabelecer um golpe. E João Goulart, ele vinha dessa tradição que era de Getúlio Vargas, e aí um grupo de intelectuais abominava Getúlio Vargas, porque houve perseguição na época em torno dos intelectuais, e aí ele já estava muito fragilizado em torno do que os intelectuais pensavam a respeito dele. Ao mesmo tempo, ele estava numa situação muito delicada, porque os Estados Unidos da América, vendo a experiência de Cuba, achavam que o Brasil, se houvesse uma possibilidade de comunismo no Brasil, seria impossível para que ele conseguisse refrear, os Estados Unidos conseguissem refrear. Porque na mente deles, João Goulart, por falar de reforma de base, reforma agrária e coisa e tal, era um forte candidato a uma visão esquerdizante, e até porque ele tinha um vínculo muito forte com Leonel Brizola, que nós sabemos que sempre fez uma oposição de esquerda no país e tudo mais. Então veja como é delicado. Quando a gente pensa nessa deposição de João Goulart, na verdade não foi só um fato isolado, foram muitos fatos que conduziram João Goulart a essa deposição. E que é realmente complexo pensar, porque a questão que se levanta é por que ele não reagiu? Por que ele não reagiu a essa deposição? E aí nós sabemos que Lilia Schwartz ela faz um levantamento bem interessante de uns 5 itens que poderiam ser colocados e que poderiam ser vivenciados por ele para que ele não caísse. Mas ele não fez nenhum. Ele aceitou com uma certa condescendência aquela situação toda. E como resultado nós tivemos a deposição, o golpe militar se estabeleceu, e aí nós ficamos numa situação delicada porque de fato ele não teve como reagir ao golpe. Daí entramos num governo provisório com Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara da época. Ele ficou por 3 dias, depois disso entra em pauta o contexto dos militares. Por quê? Na época, Castelo Branco tinha sugerido, como proposta inicial, que se fizesse uma espécie de moralização no setor político, no campo político. Houvesse também uma tentativa de reorganização moral, coisa desse tipo. E, ao fazer isso, ele estabeleceria um novo modelo governamental e ele sairia discretamente. Ele faria, portanto, uma eleição direta, uma eleição democrática, e depois ele sairia. Mas isso não se consolida. Ele fica só na promessa, e o governo dele, que se estabelece em 1964, é um dos governos mais burocratizantes que nós tivemos dentre os 5 que se estabeleceram na sequência desse governo. Está aí formada a grande problemática do governo ditatorial
E a grande questão que nós vamos encontrar na obra Quarup, que é o romance de Antônio Canalava. Porque veja bem, em Quarup nós temos um período histórico que vai da década de 50, passando em 54 com a morte de Getúlio Vargas, um suposto suicídio, outros dizem que é suicídio, outros que não, mas a morte de Getúlio Vargas, a saída dele do poder. E de 54 a 64 nós temos aí 10 anos de um processo histórico delicado, complexo, denso, que foi se estabelecendo até que nós entramos numa das mais difíceis épocas e mais tenebrosas épocas da nossa história política, que é a ditadura militar, que se dá entre 31 de março de 64 e vai até março, lá pelos 15 de março de 1985, ou seja, 21 anos. Alguns teóricos, alguns estudiosos tentam problematizar. Alguns dizem que, na verdade, só poderia ser chamada de ditadura em uma certa época, entre o AI-5, que é de 13 de dezembro de 1968, até o período da anistia, que se estabeleceu lá por 1979. Porém, eu não concordo e os autores que eu utilizo invariavelmente não concordam com essa subdivisão, essa visão que, do meu ponto de vista, é restritiva. Para um autor chamado Ronaldo Costa e Couto, invariavelmente a ditadura existiu, mais forte ou mais frágil, de acordo com o presidente que estava em exercício, mas ela existiu. Evaldo Vieira, também um estudioso dessa perspectiva da ditadura e o modo como os presidentes atuaram, ele também disse: a ditadura existiu e ela tem uma peculiaridade. Ela atribui uma espécie de poder hierárquico político a um determinado ser ou a um determinado grupo, de modo que ele estabelece duas formas de ditadura. Ele coloca a ditadura cesarista, que foi vivida no Brasil por meio de Getúlio Vargas, quando ele entra no poder com o golpe tal, como estabelece também. Ele entra na década de 30 e ele é forte a ponto de ficar no primeiro mandato, depois ele volta no segundo mandato. Esse é o que a gente chama de processo ditatorial cesarista, porque o poder é delegado a uma pessoa apenas. O poder está todo nas mãos dele. O segundo tipo de ditadura que ele apresenta é a ditadura que é relegada a um grupo. Aqui nós temos o grupo de Castelo Branco, o grupo de Costa e Silva, o grupo de, na sequência, de Anastácio Médici, depois o grupo de Ernest Geisel, e depois nós temos João Figueiredo, que é quando nós temos a abertura, né? Então já vai se estabelecendo de forma mais, entre aspas, tranquila, porque as manifestações populares são tão fortes e as instituições reivindicam de forma tão intensa que não haveria mais possibilidade de continuidade dessa ditadura. Daí a reabertura que se dá do João Figueiredo e que nós lucramos lá na década de 80, mais precisamente 85, com as diretas já e a eleição que coloca Tancredo Neves no poder, mas que não assume que ele morre antes da posse, entrando o malfadado José Sarney, e que nós sabemos que não foi muito tranquilo, né? Porque na década de 80 ele fica de 85, 84, 85, não, de 85 especificamente, até 90, quando entra na sequência Fernando Collor de Mello, que vocês já sabem o que acontece na sequência. Fica Itamar Franco no poder, sai Itamar Franco, entra Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, que é um presidente socialista, no sentido de que é um sociólogo. Eu coloquei socialista, mas na verdade sociólogo, é isso que eu quero dizer na verdade, com uma visão social, não socialista, mas social. Porém, uma das primeiras medidas que ele toma é justamente colocar que as universidades federais deveriam ser privatizadas. Então, um cara que tem um conhecimento vastíssimo, que é um sociólogo, sim, que tem uma visão crítica e tal, mas que a primeira postura é essa, né? Tentar sucatear as universidades federais. Então, que sociólogo é esse que não acontece? Depois disso vem Luiz Inácio Lula da Silva, Lula que entra no poder, fica 2 mandatos, e que nós sabemos que, por mais que nós tenhamos as falhas do governo, é o governo que consegue ter mais apelo social no que diz respeito à Constituição,
de políticas públicas vinculadas às pessoas que estão numa condição social complexa e tudo mais. Ele tem um alavancamento da educação em vários níveis. Depois entra Dilma Rousseff, que do meu ponto de vista talvez uma das mais honestas políticas que nós temos na história do país, mas que sofre um golpe em 2016, por meio daquele acordo, né, que foi feito com as famílias e tudo mais, entra em pauta Michel Temer, e depois nós temos em 2018 a malfadada eleição que nos coloca na situação que nós nos encontramos, que é de desespero, choro de gente dentes e outras angústias mais. Bem, então essa panorâmica que eu coloquei aqui, fazendo o recorte de 64 até 2019, 2018, e que eu não me estendo porque só dá para analisar o que acontecerá com o país depois que a gente tiver a eleição no próximo ano e as questões todas que estão vinculadas a isso, mas esse recorte para dizer o seguinte: nós estamos diante de uma estrutura histórico-política, sociopolítica e econômica e tudo mais, que não é muito tranquila, é muito dolorosa, inclusive. Porque, bem, da República, quando ela foi instaurada lá no 15 de novembro, aquela data positivista que é apresentada para a gente, já ali houve um golpe militar, que nós sabemos que a República da Espada, com Marechal Deodoro da Fonseca, foi um golpe militar. E daí em diante nós tivemos uma constante retomada de governos autoritários na história do Brasil. E foram muitos mesmo. Inclusive o governo atual, que dialoga não, porque eles não dialogam, mas que traz à tona demais governos, uma espécie de governo autoritário. Bem, então esse é o primeiro fator que eu mostro para vocês aqui, colocando alguns autores. Aí eu menciono também aqui Hélio Gaspari, que eu utilizo no meu trabalho, porque ele dá uma dimensão, como poucas vezes eu vi sobre a ditadura, porque o modo como ele constrói, como historiador que é e jornalista, é um modo muito diferenciado de construir a ditadura, porque ele apela para a narração. Depois nós temos também a própria Lilia Schwartz, naquele livro Brasil, uma biografia, em que ela trabalha muito fortemente o conteúdo da ditadura militar, e ela consegue uma visão extremamente crítica disso. Eu acho maravilhoso o modo como ela constrói. Depois nós temos também um autor que é Regis Lopes, que ele é um autor muito conhecido, né, desse universo da historiografia aqui no Brasil aqui no Ceará também. E ele consegue criar assim, um discurso muito forte quando ele entra no regime militar, que a gente considera como terror militar, e quando ele fala das torturas que aconteceram, e foram assim absurdas, e que se você quiser conhecer bem, você deve recorrer àquele projeto Brasil Nunca Mais, que foi feito pela Arquidiocese de São Paulo, e que foi um trabalho assim, incrível de caráter documental, de arquivo, em que lá são registrados todos os discursos possíveis sobre a ditadura e as torturas, as sevícias e tudo mais que aconteceram no Brasil. Então, na verdade, esse é um documento indispensável para quem discuta essa parte do terror militar. Depois disso, fazendo esse levantamento aqui de alguns teóricos e estudos teóricos críticos, é possível pensar que, na verdade, existiu sim uma ditadura militar, isso é fato, os historiadores já comprovam isso. Muitos arquivos, documentos, cinematografias estão aí para mostrar que existe de fato essa ditadura. E isso acontece também porque, se nós analisarmos a produção artístico-literária do período, que é a minha área de atuação por excelência, nós vamos perceber que ela existiu. Como é que nós podemos comprovar isso? Aqui eu trago para vocês um levantamento que foi feito de alguns estudos, ou melhor, de algumas obras literárias que produziram trabalhos teóricos, trabalhos artístico-literários incríveis que discorrem sobre a ditadura e suas consequências. Então nós temos Quarum, que é a primeira obra que fala sobre isso dentro da literatura brasileira, em termos romanescos comuns, mas é Quarum, que é de 67. O próprio Antônio Calado publicou a obra Bar Dom Juan, que é de 71. Vejam que nós estamos aqui no auge da ditadura, né? Ela está se desenvolvendo. Nós temos depois Incidente em Antares e Érico Veríssimo, que é de 1971 também. Me Segura que eu vou dar um troço do Ali Salomão, que é de 72. As Meninas de Lígia Fagundes Teles, que é de 1973. Zero de Ignácio Loyola Brandão.
Inácio de Loyola Brandão, que é de 74, Poema Sujo de Ferreira Goulart, de 76, A Festa de Ivan Ângelo, de 76 também, Reflexos do Baile, novamente de Antônio Calado, que é de 76, Em Câmera Lenta, de Renato Tapajós, que é de 77, O Que É Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira, que é de 79, virou filme e tudo, é muito conhecido, foi um best-seller, na verdade, indicado a Oscar, meu filme também, tá? Por isso que teve uma grande repercussão. Um Romance de Geração, que é de Sérgio Santana, que é da década de 80, de 1980, Sempre Viva, novamente de Antônio Calado, que é de 1981, Sangue de Coca-Cola, de Roberto Drummond, de 81, e por último, Não Verás País Nenhum, de Inácio de Loyola Brandão, de 81, e Batismo de Sangue, de Frei Beto, que também virou filme maravilhoso, de 82. Eu vou colocar aqui um recorte, vocês perceberam, né? Que vai de 67 com o Quarupi até 82 com a obra Batismo de Sangue. Esses são os textos que são produzidos em gênero romanesco ou poemático durante esse período da ditadura. E, pasmem, enquanto a ditadura estava em seu pleno vigor, em sua vigência. Eles conseguiram fazer isso como? Com todos os dribles que vocês possam imaginar, porque não foi fácil, na verdade. A forma como esses autores conseguiram driblar é uma coisa incrível, porque o próprio Antônio Calado, em 67, quando ele publicou o Quarupi, ele fez um romance que tinha essa envergadura, né? Como é que eu digo, censores, eles não liam tudo, porque eles não tinham competência intelectual para isso. Então muitos deles começavam a ler, se pensavam, diziam que era uma porcaria e não continuavam a ler. Por isso que muitos romances passaram. É o caso de As Meninas, de Fábio Teles, é o caso de Zé, é o caso de Quarupi, e outras obras também, do universo teatral, do universo poemático e tudo mais. Mas a grande questão aqui é que Antônio Calado publica Quarupi em 67 e ele já traz aqui o contexto da ditadura militar em 64. E a inserção do protagonista, que é Nando, o padre Fernando, que é chamado na obra inteira de Nando, a inserção dele num contexto muito difícil da ditadura, que é quando a gente ainda não sabia o que iria acontecer. Entra Castelo Branco, permanece no poder por seus 4 anos, depois vem Costa e Silva, que aí aperta, os anos de chumbo finalmente surgem, e aí nesse caso, com o AI-5, né, que eu já mencionava anteriormente, que é de 68, e aí veja que Antônio Calado ele já tem uma percepção crítico-reflexiva sobre o que era esse momento de ditadura quando ele publica o livro. Já no Quarupi ele fala sobre torturas, cassação de mandatos, que foi o que mais o Castelo Branco fez, né? Cassação de mandatos. O Juscelino Kubitschek foi cassado, né, nesse primeiro momento. Então, além da cassação de mandatos e as prisões, as perseguições a pessoas que eram, na mente deles, subversivas, como o Partido Comunista foi muito perseguido na época. Depois, o Partido Comunista e outros que eram mais de esquerda foram colocados na clandestinidade. Depois, houve a criação do Arena, que foi assim, um partido que foi amplamente angariador dos discursos e ideologias vinculadas à ditadura militar. E alguns partidos foram extintos. O próprio Castelo Branco, o governo dele, ele já fez isso. E tem uma coisa que é muito interessante considerar, que é o seguinte: olha o que é que o autor, deixa eu ver se pega aqui, o que é que o autor Evaldo Vieira diz sobre Castelo Branco, que é uma coisa que assusta um pouco. Ele diz assim: entre 1965 e 1966, Castelo Branco baixou 3 atos institucionais, 36 complementares, 312 decretos-leis, 19.259 decretos, além de 11 propostas e emendas constitucionais enviadas ao Congresso Nacional, sem contar o projeto de reforma global da Constituição. Com o Castelo Branco, ocorreram 3.747 atos punitivos, com uma média de mais de 3 por dia. Ou seja, ele de todos, ele foi o mais burocrata de todos os governadores, os governos, que a gente chama de governos militares por excelência. Ele foi o mais burocrata. Alguns estudos dizem que
no período de Castelo Branco, ele entrou não com a intenção de permanecer, e que ele queria só fazer a eleição, né, posteriormente, sair discretamente e tal. Na verdade, Castelo Branco ele permaneceu por meio de uma jogada dentro do próprio contexto do universo militar. Porque, na verdade, era uma espécie de golpe dentro do golpe, e ele também foi quase deposto por Costa e Silva, e assim vai. Os grupos dos militares que entraram no poder eram grupos muito rivalizantes. Eles não eram tranquilos. Vocês percebem como é delicado isso tudo? Pronto, então, já sabemos que Castelo Branco foi extremamente fechado de mente, foi um burocrata. Mas aí, nessa sequência toda de perspectiva política, como é que o autor Antônio Calado ele consegue mimetizar a chamada ditadura militar e a problemática que Castelo Branco traz com essas burocratizações todas, e como é que ele consegue fazer isso no universo da literatura? Aí, para falar de literatura, eu vou colocar aqui o seguinte conceito. Literatura, grosso modo, é a arte da palavra. A gente sabe sempre isso, né? Que o pessoal coloca de forma mais rápida. Mas a literatura não é só a arte da palavra. A literatura é uma manifestação artístico-literária que se compromete invariavelmente por um olhar atento sobre aquilo que constitui o fazer oral, o fazer escrito, num determinado tipo de construção artístico, estética, formal, conteudística. Ou seja, muito mais denso do que a gente supõe. Está no âmbito da estética, está no âmbito da filosofia, está no âmbito da política também, porque o autor deve ser consciente do seu papel histórico para produzir uma literatura. Mesmo quando ele diz que foge, ele ainda é um ser que está em atendimento a uma visão de um determinado período histórico, porque não existe neutralidade, nós sabemos disso, né? Então, sobretudo em política. Então, nós temos aqui Antônio Calado, que é um autor que se insere na chamada literatura moderna do Brasil na década de 40, década de 50, que ele surgiu com a Assunção de Salviano da década de 40. Então, como é que nós podemos pensar a obra de Antônio Calado nessa esteira, nessa sequência do que nós chamamos de Semana de Arte Moderna, e que vem numa sequência e que traz uma herança muito forte para os autores que vêm desenvolvendo uma espécie de olhar mais crítico, reflexivo sobre o que eles produzem. Tem uma visão que o autor Mário de Andrade coloca, que é essa visão. Para Mário de Andrade, existem três prerrogativas básicas daquele movimento que aconteceu na Semana de Arte Moderna, que vai fazer 100 anos no próximo ano, em fevereiro de 2022. Isso se a gente sobreviver ao caos do mundo. Mário de Andrade diz assim, que o primeiro item que é indispensável para esse contexto da Semana de Arte Moderna é o direito permanente à pesquisa estética. Os autores estão agora abertos amplamente a pesquisar o que é o fazer artístico literário deles. Depois, a atualização da inteligência artística brasileira. Essa atualização tem a ver com o seguinte fato. O que é essa inteligência? É estar antenado ou antenada com o fazer, produzir literatura num determinado contexto. À medida que se absorve isso, se atualiza essa inteligência. E, por último, uma tentativa de estabilizar uma consciência nacional criadora. Essa estabilização ela tem muito a ver com vamos nos firmar como produtores de uma identidade cultural? Como é que nós vamos fazer isso? Por meio da literatura também. Isso estava em atendimento às visões que já lá na literatura romântica, o romantismo que surge em 1826 e que vai até 1881 com o surgimento do realismo aqui no Brasil, e que na verdade tinha a ver com a literatura empenhada, segundo Antônio Cândido, a formação da literatura brasileira. É uma literatura empenhada em mostrar uma brasilidade, uma noção de nação, uma construção identitária que era muito fortemente vinculada a dizer Portugal não nos serve mais, nós somos agora uma nação com uma visão específica e precisamos de alguns símbolos para construí-la. Se nós analisarmos que na Semana de Arte Moderna tudo isso é retomado antropofagicamente, aí quando a gente olha a obra de Antônio Calado, tanto o romantismo como a Semana de Arte Moderna estão lá totalmente ligados, por um motivo.
Vocês lembram que no romantismo, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Lísia Floresta. Lísia Floresta é uma autora que praticamente ninguém conhece, mas ela publicou A Lágrima de um Caeté em 1849, no auge lá do período imperial, que ela criticava, e ela não figura nos cânones, mas ela tem que ser mencionada sim, porque ela é uma grande escritora, uma grande produtora de literatura indianista, que não é nem indianista, é indigenista, né? Uma outra perspectiva. Mas veja que também nesse grupo nós temos José de Alencar. Então José de Alencar, Gonçalves Dias, Lísia Floresta, Gonçalves Magalhães, eles produzem uma literatura do indígena, dos povos originários, em pauta como heróis nacionais. Só que esses heróis um tanto quanto idealizados, na verdade, então seria preciso problematizar. Quando a gente analisa Guarupi, aqui nós não temos indianismo mais, nós temos o indigenismo, que é uma categoria criada por Maria José de Queiroz, que é uma estudiosa e tal, e ela diz assim, que o indigenismo é quando um autor é capaz de colocar o indianista, ou indigenista, ou indígena, ou povo, como a gente chama hoje em dia, não, mas assim, os povos originários, como sujeitos capazes de problematizar um determinado contexto histórico. Eles são aqueles que criticam o processo colonizatório complexo. Eles são aqueles que aparecem não como ser a virgem dos lábios de mel, cujos cabelos são mais negros que a asa da graúna, não mais, não é como a Iracema de José de Alencar. Agora o indígena, ou esse sujeito, ele aparece como ser que está fadado aos fracassos, aos problemas, às condições sociais que são muitas vezes, como é que eu posso dizer, secundarizantes da sua condição. Então é realmente muito delicado. Antônio Calado se insere nessa sequência de estudos do indianista, ou do indigenismo, ou do indígena, como um ser que já problematiza dos contos aos romances o que é a figura do indígena num Brasil que coloca o indígena numa condição de secundarização e de desvalorização completa. Então, na verdade, ele consegue trazer isso à tona. Entrando agora em Guarupi, aí nós temos o próprio título do romance já fazendo menção a um ritual dos povos indígenas do Xingu, que consistia no seguinte, esse ritual. Eles faziam um grande banquete em homenagem aos mortos, e eles faziam eles pegavam pedaços de madeira representativos desses heróis, e eles faziam um ritual em torno disso. E todo mundo deveria comer do banquete, porque através desse alimento eles trariam a memória dos seus antepassados e eles nunca seriam, de fato, colocados numa condição de esquecimento. Então é um ritual assim, muito interessante, forte, que até hoje é vivenciado pelo Alto Xingu. O protagonista de Guarupi, na verdade, se chama Nando, e ele é um herói extremamente complexo, porque ele começa o romance sendo um padre. Ele é um padre recém-formado, ele tem uma visão extremamente idealista do que é a vida. Ele pensa o seguinte, que ele quer catequizar os indígenas, mas ele tem que catequizar, começando lá na Amazônia, para construir no Brasil uma grande nação teocrática. E para que isso aconteça, a loucura dele, ele precisa ir para a Amazônia, para o Xingu, e também entrar em contato com o universo dos indígenas, porque é a partir dessa catequização que o processo de desenvolvimento da teocracia, que ele supõe ser a mais lógica, se desenvolveria. O que é problemático é que, na verdade, ele não tem coragem de ver os indígenas porque ele tem um problema de autorrepressão sexual. Desta feita, sendo padre, a repressão dele é direcionada para o universo heteronormativo, porque ele sonha com mulheres que são lindas para ele, mas ele luta muito para não sentir esse desejo sexual e ele se auto-reprime. Então ele sofre muito com isso. E aí o que acontece é que ele só tem coragem de ir finalmente para o Xingu, para a missão que ele quer realizar, quando ele tem o primeiro contato sexual com a mulher. E quando isso acontece, aí ele se liberta, as vibrações caem por terra e ele finalmente vai. Porque o grande medo dele era: como é que eu vou catequizar os indígenas se eu posso me deparar com índias nuas? Porque ele usa o termo índias, né? Então, como é que eu vou me deparar com aquelas mulheres lindas e interessantes, porque ele é idealizava também? E aí, como é que eu vou ficar numa situação delicada? Não vou ter como, sei lá, dizer: Deus existe, porque Deus existe como aqui.
podia olhar para elas e ficar louco. Então ele usava roupa debaixo de silício, ele se mortificava, ele era um louco, né, nesse nível. Mas quando ele tinha um contato sexual, aí a torneira da felicidade se abre finalmente e aí ele vai para o Xingu. Quando a gente se reencontra com ele no capítulo seguinte, ele já está lá com o grupo, tem contato até com lança perfume, ele fica muito diferente do que ele era antes. E aí ele tem casos habituais com algumas mulheres e tudo, e depois, na sequência do romance, ele cria um apostolado do amor. Quando ele descobre que o ato sexual é a coisa mais interessante para a vida dele e que as mulheres são os seres mais extraordinários do mundo, sobretudo nesse âmbito também do sexo, porque ele respeita muito esse contexto da mulher, aí ele diz, pronto, agora minha vida vai ser um apostolado do amor, e ele faz isso. Porém, antes de fazer esse apostolado do amor, ele passa por todo um processo, porque ele, como padre, ele deixa a batina, depois ele se envolve com o Xingu, é na época que o Getúlio Vargas morre. Depois eles fazem uma expedição para o centro da Terra, do Brasil, na verdade, centro geográfico do Brasil. E aí eles vão lá para o centro daquela terra e quando chegam lá eles descobrem que no centro tem um grande formigueiro de saúvas. As saúvas já apareceram lá em Macunaíma, já apareceram em Cristóforo e Policarpo Quaresma, mostrando que apareceu saúva na história do Brasil, a desgraça está estabelecida. Há uma possibilidade de fracasso. E quando eles encontram um espaço que é o centro geográfico do Brasil, está lá um formigueiro de saúde. A desilusão é completa para eles. Então ele volta arrasado, porém é lá que ele tem o primeiro encontro sexual com a mulher que ele ama profundamente, que é Francisca. E o amor que ele tem por ela e o ato sexual consumado o tornam um ser mais completo nesse sentido. Aí quando ele volta, a gente reencontra ele agora nas lutas camponesas em Pernambuco, porque ele é do Recife, Pamiranda. E ele está lá agora ministrando aulas, usando o método Paulo Freire para ministrar essas aulas. E assim, o modo como ele constrói isso é uma coisa fascinante, porque o romance todo, o capítulo praticamente inteiro, é ele mostrando como é que você tem que aproximar um camponês daquilo que é a verdade dele por meio de uma aproximação direta do universo discursivo, né? O universo discursivo do camponês. E aí ele faz esse processo de alfabetização. Paulo Freire está muito em pauta. Ele entra num debate muito forte com as ligas camponesas e daí vem o primeiro momento de sofrimento para ele com relação à ditadura militar, porque ele é preso com um amigo que também estava vinculado a esse trabalho da camponesas. E lá na prisão nós temos assim um dos primeiros momentos em que na literatura brasileira se tem uma descrição dos porões de torturas da ditadura militar. E ele está preso numa cela bem pequena, essa cela descrita, o problema todo que existe em torno dessa ideia do aprisionamento, de algumas pessoas que eram inocentes, como era o caso dele de certa forma, mas os interrogatórios, os choques elétricos, tudo aparece para ele ali, naquela cela, naquele contexto. Aí aqui eu vou mostrar para vocês só um trecho em que eu já me remeto diretamente a isso, que é quando a gente... Deixa eu ver se eu pego aqui. Que é quando a gente tem uma noção do que acontecia nesse aprisionamento. A cela de Nando era não tão pequena que tinha qualquer coisa de inacreditável. A cela de Nando era tão pequena que tinha qualquer coisa de inacreditável. Na sua nuca, uma dor viva, única lembrança positiva dos cachações que haviam levado ele e Januário a encher a prisão. Olha a ironia, né? Porque se a lembrança positiva dele era das pancadas na nuca, imagino que era a lembrança negativa. Né? Então, os soldados que os conduziam pareciam inteiramente calmos. Eles estavam calmos, porém, quando os dois transpunham o portão do batalhão de guardas, tinham sido, de repente, empurrados aos troncos e socos, sem maiores explicações. Daí uma pancadaria solta acontece em torno dessa prisão. E o que é irônico é porque eles são calmos, serenos e tranquilos. Eles só começam lá o sofrimento mesmo contra os prisioneiros quando eles entram naquele espaço em que eles estão blindados. Porque fora, a sociedade não poderia saber que ainda estavam acontecendo as sevícias, as torturas, os problemas todos que nós já conhecemos em torno dessa problemática da ditadura.
Então, a cela em si nada teria de tão ruim assim, apesar de escura e estreita e apesar de oferecer ao repouso apenas um chão de cimento grosso. Terrível era a presença a um canto do balde de fazer as necessidades, fedorento mesmo quando limpo. Depois dessa descrição, aí tem um momento em que o autor constrói, o narrador constrói o momento dos interrogatórios. São 2 interrogatórios, quando Nando é levado a falar com um coronel Ibiratenga. Esse coronel é uma personalidade deplorável, das mais trágicas que você vai encontrar no universo da literatura brasileira, até onde eu conheço. E ele tem uma peculiaridade, ele cria uma tese. Sabe qual é a grande tese do Sacripanta? Ele diz assim: nós temos que reverter esse quadro, porque a nossa revolução gloriosa, que ele chama assim, é uma revolução que definitivamente não foi como eu queria. Porque como era que eu queria? E Nando pergunta, como seria? A revolução que eu queria era assim: mata logo todo mundo e queima. Vamos queimar. Nós temos que transformar em cinzas os subversivos, essas pessoas que não coadunam com o que nós pensamos. Ou seja, ele propõe o holocausto. A tese dele é que a revolução foi muito fraca. As pessoas deveriam ser mortas assim rapidamente. Não era para deixar João Goulart vivo, era para matar ele e a família toda. Olha a tese que ele constrói. Olha como é interessante a visão que ele apresenta dentro desse romance, porque através dele se faz possível problematizar a visão de alguns que estavam também vinculados a esse universo da ditadura. Era uma visão extremamente nociva. E depois disso nós temos o segundo momento, que é o momento em que ele é agora colocado numa condição de interrogatório, mas esse interrogatório acontece assim: ele é levado para ver um porão de tortura. Quando ele chega lá, aí ele começa a mostrar. Bem, eles são extremamente cínicos e perversos e sádicos. Eles dizem: vem aqui, você está vendo quanto é bonito isso aqui que nós conseguimos com muito dinheiro? Olha aqui como é lindo. Aí ele começa a olhar. O material que eles usam, aquelas manivelas que eles utilizavam para dar os choques, o pau de arara, aquelas coisas todas. E isso, na verdade, para estabelecer o terror psicológico contra Nando. E aí ele começa a dizer: vai dizer quais são os seus compassos ou você quer passar por essa experiência? E ele cala todo o tempo. Depois, eles colocam na mão dele uns fios para choques. E ele diz: você não vai levar choques, não se preocupe. De repente eles ligam lá e ele só fica. Aí ele descreve como agulhas pontiagudas entrando na minha pele, coisa desse tipo. Então, assim, o modo como o Antônio Calado mimetiza, por meio da linguagem literária, esse contexto de ditadura é uma coisa assim, assustadoramente perfeita. É muito criativo, né, quando ele faz isso. E para que eu possa fazer aqui uma pausa daqui a pouco, para a gente conversar só um pouquinho nesse tom mais informal, né? Eu vou falar só da última parte em que ele reencontra novamente esse contexto de torturas, que acontece da seguinte forma. Nando promove um paruque também, com prostitutas, com trabalhadores, pescadores, pessoas que estão numa condição assim humana de esquecimento social profundo. E aí eles encontram, é um momento fraterno, cada um traz um prato, e é uma quantidade de comida imensa. E ele faz uma catalogação que é incrível, porque ele coloca vários pratos e tal. É uma das poucas vezes que a gente encontra isso na literatura brasileira. Então o catálogo das naus de Homero, lá na Ilíada, ele faz isso só que com a alimentação. E aí o que acontece é que, na hora em que, olhe bem como é interessante, ele tem um paralelismo cênico, que acontece muito no cinema. No momento em que está aqui a festa, que é uma homenagem a Levindo, que era um morto político amigo dele. Aí quando eles estavam aqui fazendo a festa, no mesmo momento estavam acontecendo as marchas pela família, que são aquelas marchas que são, assim, contribuições inequívocas para o que aconteceu no golpe militar, nós sabemos disso. Então, assim, as marchas acontecendo aqui e a festa aqui. Pessoas que estavam aqui na marcha vão aqui e vão para o mesmo lado em que eles estão. E aí nós temos uma invasão nesse momento da força militar que joga prata para um lado, massacra as pessoas que estão lá, perseguem outras e Nando sofre uma coronhada que faz com que ele desmaie. Quando ele desmaia, aí um cara chamado Sargento Chique Chique
e um outro é o soldado Almerim. Eles levam o Nando às pancadas para a praia. Chegando lá, eu vou ler aqui só o trechinho para vocês verem, vocês vão ficar meio perplexos. Assim. Ele diz assim: Chique, de repente, deu razão ao soldado Almerim. Depois de terem batido muito nele, ele disse assim: vamos matar esse... Aí diz um palavrão com ele, né? Aí ele diz assim, aí o outro diz assim: não vamos matar não, porque senão vai dar problema pra gente. Eles querem ele para ser torturado lá. Só que deixa que eles já estavam torturando aqui, né? Aí o Chique diz assim: desculpa os maus modos, Almerim. Tu é que tem razão, matar o viadão é bestidade. Todo tempo ele fala sobre a sexualidade do Nando, porque ele não é ex-padre, mas ele é heteronormativo, né? Mas só que todo tempo vai colocando em xeque se ele realmente tem masculinidade. A virilidade é colocada em pauta todo tempo, e ele é colocado com esse termo bem chulo que vocês viram aqui que eu pronunciei. E aí ele diz assim: e botou de novo o corpo para cima, com um pontapé nas costelas, outro nos rins para arrumar o corpo, e uma furiosa saraivada de pontapés a esmo. Esses pontapés com coturnos, e quem já viu coturno sabe qual é a potência de um coturno na cabeça do cristão, na barriga do cristão. Depois Chique, cara satisfeita, desabotoou a braguilha. Ele usa um termo aqui chulo, eu vou utilizar outro termo, tá bom? Tirou o genital para fora e começou a urinar em cima de Nando. Na cara, na barriga, nas pernas de Nando. Almerim, que primeiro tinha olhado sem entender, caiu na areia de rir. Torceu-se de rir com a ideia do sargento. Nós temos aqui algumas coisas para observar. Por exemplo, a pancadaria que já tinha sido dada a ponto de ele desmaiar não foi suficiente para que eles parassem, porque o sadismo deles vai para um outro extremo. Eles continuam com o sadismo, mas o sadismo só no sentido de violência física não é suficiente. É preciso a violência também verbal. E eles fazem isso constantemente. Mas a violência verbal não é suficiente, então eles vão para a violência psicológica antes dele levar a coronhada. Quer dizer que vai matar todas aquelas pessoas que são amigas dele. Depois, outros tipos de violências que vocês possam imaginar, porque parte da violência também para a humilhação geral, né, que é urinar sobre uma pessoa e colocá-la numa situação de subserviência tão absurda que já não é mais um ser, é um corpo qualquer que precisa ser vilipendiado ali. Então, na verdade, nós temos um momento terrível dentro da obra. Eu não estou lendo tudo, se eu fosse ler, vocês iam ficar estarrecidos. Parece um depoimento do pessoal do Brasil Nunca Mais. Realmente ele foi bem fiel a isso. E aí, para concluir aqui esse processo de debate, quando a gente observa a literatura e um autor que é consciente do seu papel histórico, ele pega o que é histórico, fator social e coloca na linguagem. Então você vai encontrar assonâncias, aliterações, imagens, metáforas, né, ou outros itens, comparações símiles, que dão a tônica necessária para que a gente veja ou sinta o contexto de dor desse personagem no momento da arquitetura. E o que torna um autor realmente grandioso, quando a gente vai fazer a leitura de uma obra literária, é a capacidade que esse autor tem de trazer uma linguagem que faça você, como leitor ou leitora, entrar de tal modo naquela obra que você já não sabe mais o que é só mera ficção ou realidade. Porque você lendo as torturas aqui que acontecem, você sente a dor da personagem. E ele é indefeso, ele não tem o que fazer ali, ele não tem como. A covardia é tão grande que isso perpassa a mera condição de apenas um ser subversivo diante do outro. É um ser que merece ser descaracterizado, destruído em seu corpo. A violência contra o corpo vai às últimas consequências. Não só em relação a ele, mas em relação a outros personagens que aparecem também na obra. Por fim, ele é colocado num local em que pessoas vão ampará-lo. Nesse momento nós temos um jogo de fraternidade como poucas vezes a gente vê na literatura brasileira. Tem um autor, Arthur Gouveia, que é um orientador, né, que ele fez um estudo profundo sobre a fraternidade em A Hora Inveja Alguns de Matraga, comparando com essa cena de Quaru. E é um trabalho incrível, maravilhoso dele, porque ele consegue chegar ao cerne do que é fraternidade. E depois de tudo isso, falando sobre a linguagem, o modo como ele constrói, se você quiser ver uma literatura assim, que te fisga, é um livro desse tamanho, mas ele te fisga do primeiro momento até o último. Embora
você tem que ser um pouco persistente, porque tem muitas teses, tem muita discussão, problema político, questões históricas, questões filosóficas, teológicas, tem muita coisa discutida aqui. É um romance intelectual. Um romance também de formação, para ficarmos num termo que foi cunhado lá pelos índios do século XVIII, por exemplo, para uma obra que é Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister de Goethe, que foi o primeiro romance de formação que nós tivemos na história. E que Lincati, ele trabalha posteriormente, fazendo um estudo sobre o romance de formação, e ele diz que o romance de formação é aquele que a personagem começa de formado, passa por processo de transformação até chegar num processo tão amplo de educação ou virilidade ou maturidade que ele já não se reconhece mais como ele era antigamente. E aí ele se reencontra consigo mesmo. E Nando passa por esse processo que é de deseducação. Ele deixa de ser o padre certinho, tranquilinho, para ser aquele revolucionário que vai lutar pelas as ligas camponesas no final da obra. E dizendo isso, no final da obra, não vai quebrar a estrutura do romance quando vocês forem ler, se vocês forem ver, que realmente merece uma leitura nossa. Para entender o Brasil. Aí, por fim, eu só vou colocar aqui alguns itens. Depois de algum tempo, um texto de Luiz Bufato foi construído que é assim: nos idos de março, a ditadura militar na voz de 18 autores brasileiros. Esse aqui é de 2014. Então você encontra inúmeros outros textos, porque, como eu fiz recorte só até 82, eu deixei de fora, por exemplo, textos como o Wilder Furacão, que é um dos melhores textos que você pode ter, romances, sobre a ditadura militar, que é maravilhoso, virou minissérie, né, que é maravilhoso. Então, você tem O Homem Cordial, de Antônio Calado, Os Camaradas, de Roberto Piroli, A Morte de DJ em Paris, de Roberto Drummond, O Homem que Descobriu o Dia da Negação, e assim vai, um monte de texto. Só que além desses textos aqui, nós temos outros que são mais recentes, para quem tem interesse em estudar. Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles, Onde Andará Dulce Veiga, de Caio Fernando Abreu, Amores Exilados, de Godofredo de Oliveira Neto, Feliz Ano Novo, de Marcelo Rubens Paiva, Tropical Sol da Liberdade, de Ana Maria Machado, Um Romance de Geração, de Sérgio Santana, K, Relato de uma Busca, de Bernardo Kucinski, Não Falei, de Beatriz Bracher, Azul Corvo, de Adriana Lisboa, A Resistência, de Julian Fuchs, Cabo de Guerra, de Ivone Benedetti, Qualquer Maneira de Amar, de Marcos Veras, Que Mistérios de Clarice, de Sérgio Amigos, Rio Paris, Rio, de Luciana Hidalgo, A Noite da Espera, de Dois Irmãos, de Milton Ratum, Os Bêbados e os Sonâmbulos, de Bernardo Carvalho, Outros Cantos, de Maria Valéria Rezende, dentre tantos outros textos, inclusive um romance que eu estou escrevendo que tem a ver com isso também, que eu espero um dia aparecer nessas listas. Enfim, então, é muita coisa para discutir, tem muito trabalho artístico literário sobre esse assunto. A ditadura tem que ser lida, porque se as pessoas não lerem, elas vão ficar abobalhadas falando em volta de AI-5, fazendo apologia à ditadura militar, como a gente viu de 2014 para cá, que não está no gibi. Do meu ponto de vista, é pura ignorância, falta de visão reflexiva, e não é por falta de ter material no YouTube, falta de material em termos de arquivo documental, histórico e tal, porque tem muita coisa. E a literatura é um dos elementos rigorosamente bem construídos no que diz respeito a essa denúncia, a essa, como é que eu posso dizer, a esse testemunho do que foi a ditadura militar no nosso país. Aí eu falei que sou homem da cobra e agora eu passo a palavra para a Primeiro, eu queria aplaudir, né? Salva de palmas por essas questões. Obrigado. Tão bonitas mesmo. E eu não sei se eu vou dar conta, não. As perguntas que eu vinha tentando formular, eu já reformulei. Vou começar aproveitando que você mencionou, né, o seu trabalho de pesquisa, mencionou o orientador Arthur Monteiro. E aí, você, nessa busca de estudar o herói, você faz uma relação com duas obras de 2 séculos distintos, né, que é Quaruto e Educação Sentimental do Flaubert. Temos aí mais ou menos 100 anos de diferença. Portanto, 150 anos de diferença de uma obra e 50 anos da outra obra. O que é que tem de comum nessas duas obras? De séculos tão distintos, uma se passa na França, a outra se passa nesse Brasil também. E assim como na França da época, a gente vai ter uma série de revoltas, uma série de tentativas de revolução. 60 também indica isso para nós. Mas o que é que tem de comum?
Essas duas obras. Eu parti, para início de conversa, assim, eu parti de Nando e Frederico Novo da Educação Sentimental. Francia de novo. É Frederico Novo, que ele é o da Educação Sentimental, o protagonista. Né? E eles são muito parecidos em que aspecto. Veja bem, Frederico, vem Frederico na nossa versão portuguesa, né? E Fernando também, eu descobri uma civilidade onomástica, que na origem do nome deles dois tem paz, a palavra paz. Então, Fernando é o príncipe da paz, que é o Nanto, né, daqui. E Frederico Novo, na verdade, não é o príncipe, mas é o rei que traz em si a força para a batalha, é o rei que traz para si, o príncipe, né, na verdade, que traz para si uma grande força interna. Então, ambos têm na origem o nome paz. Eles são de origem germânica e tudo mais. Eu fui descobrir isso e eu achei fascinante. Mas, para além disso, da onomástica e outros cristãos, o que a gente encontra é uma relação do ponto de vista histórico. Porque, veja bem, a educação sentimental acontece entre 1840 e 1852. São esses anos aí da história da França, que é quando acontecem as manifestações ou revoluções de 1848 e 1849. Então, a Primavera dos Povos. Para entender Frederico Novo, eu tenho que entendê-lo nesse contexto histórico. Aí eu vou estudar essa coisa toda. Né? E no caso do Fernando Nando, que é daqui do Brasil, ele também é um personagem que está inserido no contexto histórico. Então, o primeiro ponto de encontro que eu percebo com eles é que eles são heróis que iniciam a obra. Eles são virgens, eles nunca tocaram numa mulher, embora eles tenham desejo para fazer isso. Eles são puros e castos, só que eles querem não serem puros e castos, mas eles não encontram como fazer isso. E aí depois eles encontram finalmente o momento de vivenciar isso, então isso já os reúne, né? Aí depois vem o contexto um é mensageiro da paz, o outro é príncipe da paz, no caso o Frederico é o príncipe da paz, Fernando é o mensageiro da paz. E aí eles são muito próximos nesse aspecto. E a idade deles é muito próxima também. E eles estão apaixonados por mulheres. No caso de Nando, por Francisca, que é comprometida com Levido, que é um subversivo, né, que morre depois nas torturas. E Frederico Moreau é apaixonado por Marie-Sophie Arnoux, que é casada com Jacques Arnoux, que é a mulher porque ele se apaixonou loucamente. E ela é digamos assim, ela é casada, muito fiel ao marido, ela não quer conversa com um rapaz de 18 anos, ela é uma mulher já madura, então ela não quer ele. Então ela fica nesse meio termo, nessa dor, nessa luta, e ele muito mais, porque ele quer essa mulher, ele ama essa mulher, mas ele não consegue chegar até ela, porque ele é incapaz para isso. Então, assim, são essas questões assim que são relacionadas, sabe? Eu falo que só um agora. Não, eu quero fazer só mais uma pergunta, e para tentar alternar também, eu acho que é um tema bem gigante, né? E a gente certamente quer. Primeiro porque a literatura nos alcança todos nós aqui, e depois é uma arte, né, física, que você falou também nesse portal. E esse tema que é tão antigo e atual ao mesmo tempo no Brasil. Assim, eu queria só pensar, eu não sou estudioso da obra de Antônio Calado, né, mas assim, eu queria saber se além de Quadruque, tem alguma outra obra dele que vai estabelecer relação com a ditadura militar. Sei que você mencionou alguns títulos, mas se quiser dar luz a algum deles, caso venha botar no caráter de obra de exceção, que Albert Barros fala. Para sentido, ele na verdade ele termina com o seu primeiro a falar, né, em termos de obra comunesca, mas ele faz o seguinte, ele próprio publica depois o Bar Dom Juan, nesse, eu acho muito relacionável assim, com o bar que o Raul Rocambole por um detalhe. Todo o encontro que existe em torno das personagens se desenvolve no Bar Dom Juan. E é nesse bar que existe o foco ideológico que os conduz a uma luta armada contra a ditadura. Então é muito interessante que na nossa cultura brasileira, esse espaço do bar é sempre um espaço de encontro, né, cultural, desenvolvimento e tal. Só lembrei daqui, Nando também frequenta bares, né? Esse palco com Éder, com Lança Perfume, e Nando bar de Quadruque. E é muito comum, porque nas obras que eu li dele, até então eu estou numa sequência de leituras, então você encontra muito bar, é emblemático.
Mas em Bar Dom Juan, como o próprio título já evoca, né, o Bar Dom Juan, lá você tem a visão de Antônio Calado sobre a esquerda brasileira, que ele chama de esquerda festiva, o narrador no caso, né? E você já começa a obra com João falando que encontrou na rua o torturador da mulher dele. Ele viu o torturador estuprar a mulher dele diante dele, e aí por um acaso ele se encontra com esse cara que se chama, ironicamente, Salvador. Ele é bem irônico, Salvador. E aí assim, e agora o que, que eu faço? Como refrear a capacidade de me vingar? Como refrear isso? O que, que eu vou fazer com isso? Então a obra toda gira em torno disso e de outros personagens que vão para a guerrilha do Araguaia, que na verdade é um grande fiasco para eles. É extremamente interessante. Depois vem a obra Sempre Viva, que é um dos romances mais loucos e perfeitos que eu já vi na minha vida. Porque ele é todo feito em forma de, como é que diz, de bilhetes e cartas, que diz respeito a um tipo de sequestro. Não é um sequestro que é esse companheiro, né? É um sequestro a um embaixador e eles vão lá dar conta desse sequestro. Né? Como isso acontece, né? Tudo por meio de cartas, bilhetes, não sei o quê. E para você entender o romance realmente é muito desafiador. E Antônio Calado disse que esse é o romance que ele mais ama. É o que ele acha que é o melhor dele. E depois disso ele fez o Sempre Viva, que é o que eu comecei a ler esses dias, porque eu ainda não pude ampliar muito. Mas esse romance, o Sempre Viva, ele já traz agora as consequências de uma esquerda que já está no processo de fracasso, já não tem mais força para encontrar, sei lá, esperança para dar continuidade, né, na luta, na guerrilha urbana, aquela coisa toda. É um romance que eu não vou falar muito, porque eu não li ainda ele, eu estou no começo, né, mas eu tenho que ler toda a obra de Antônio Calado até julho. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas tentar ler. Loucura, né? Então, sempre passou a agenda assim, né? Não é não? Tem que dar conta. Só uma ressalva, né? Você mencionou os livros da ditadura militar e você mencionou que está escrevendo um, né? Então faço votos que, além de figurar na lista como referência, que ele seja lançado aqui, quem sabe até no projeto. Eu me chamo de dois passos por dia, Porque aí já firmando o compromisso, aí eu vou lançar. Tomara, assim que tiver pronto, eu prometo compartilhar com vocês. Vocês são as primeiras testemunhas. Mas sobre a Antônio Calado ainda, tem um livro dele que é O Homem Cordial e Outras Histórias, que nesse texto ele traz um dos textos mais perfeitos sobre a ditadura militar, que é o conto do Homem Cordial, que é um deputado que acha que tudo está lindo, que a ditadura realmente foi importante, quer dizer, o golpe foi importante, que não era golpe, era revolução, e aí ele começa a cair na real, porque a própria filha dele sofre tortura, e ele é caçado. Aí, na verdade, alguns dizem que, inclusive, essa foi a postura que o próprio Antônio Calado vivenciou, que no primeiro momento ele não foi um opositor do golpe, e depois ele caiu na real, que não era bem por ali. Isso aconteceu com vários intelectuais, porque quando Castelo Branco criou o Conselho Nacional de Cultura do Brasil, brasileiro, coisa assim, ele convocou alguns intelectuais para participarem. E daí nós temos o Manuel Bandeira, nós temos Raquel Queiroz, nós temos uma série de autores. Antônio Calado ele foi dialogado, ele tem uma relação tranquila com o Raquel Queiroz, eles fizeram aquele Ministério dos MMs, né? Então eles estavam vinculados ali, só que todos eles foram caindo, dizendo assim, peraí, o que a gente está fazendo aqui? É caindo. E esse movimento de autores, nesses contextos assim e tal, se a gente fosse dizer que odeia os autores porque eles tiveram uma boa participação, Ariano Suassuna nós odiaríamos, porque ele também fez parte do Arena e tudo mais, né? O Ariano Suassuna, o Guimarães Rosa também já esteve em mesa com o Castelo Branco. Então, na verdade, muitas pessoas achavam que era um governo de ocasião, e eles foram perdendo aos poucos a crença. E o Jorge Amado, por ser posto como ausente, né? Porque estava discutindo outros temas, então assim sempre tem nome. Pronto, vamos abrir para vocês que colocar na lista. Impressão um conceito maravilhoso em relação ao seu discurso, à sua abordagem, sempre enriquecedor, ouvir. Eu fiquei um pouco com uma dúvida, na verdade, acho só mais conhecimento. No caso, a obra, claro, que foi lançada durante a ditadura. Ele passou no livro da censura. Mesmo sendo
crítica ao sistema vigente. É isso? Ele conseguiu passar, provavelmente, segundo tu colocou como teoria, pelo volume eles não leram na íntegra ou não interpretaram como crítica. Eu acho que também eu estava dizendo até de certa forma guardianamente, né? Porque é subentender que eles não leram, mas tem uma coisa muito interessante nesse sentido, porque é assim, o Antônio Calado, ele foi um jornalista, um dos mais importantes que nós tivemos no Brasil. Ele tem livros sobre jornalismo e reportagens importantes. Tem um deles que é um dos mais importantes, que é o Tempos de Arraiz, que ele fala do governo de Pernambuco, né, do Arraiz, que foi criado no poder, aquela coisa toda. Ele menciona Padre Cícero e a forma como as pessoas acreditam. Muito interessante. Aí o que acontece? Quando ele estava no trabalho do Correio da Manhã, ele foi no Correio da Manhã, 19, 21. O cara era um jornalista já conhecidíssimo, profundo. Fez trabalhos lá na Inglaterra, na França. Ele fez a cobertura da Guerra do Vietnã, cara. Então, o cara era uma potência, né? Ele trazia, então, a participação, para usar um termo do dele, no campo. Né? Então, ele já participava do campo, ele já estava canônico naquele contexto. E aí, isso facilitou para que ele conseguisse, já que ele conhecia pessoas do universo do jornalismo, pessoas com as quais ele dialogava, para que ele conseguisse um certo espaço para contar dessa obra. Porém, do meu ponto de vista, já naquela época, havia uma censura que ainda não era tão intensa como houve no ano depois, que é de 68. Né? Em 68, quase, ele foi preso com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ferreira Goulart, juntos no mesmo local. Então, eles eram amigos. Ele foi preso com essas três personalidades que eu também gostaria de ser preso com isso. Só não queria as torturas, mas brincadeiras à parte, mas eles estavam lá juntos. E aí ele comenta dessa experiência, como foi forte para ele. Ou seja, ele é um dos intelectuais que viveu o golpe militar sem, sabe, acreditar que aquele golpe, sei lá, degeneraria numa ditadura. E aí depois ele vai cair no real. E eu acho que o Lula muito forte, é um que mostra perfeitamente bem a própria condição dele. E dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo aqui? Estamos degenerados em ditadura. Eu vou dar um exemplo também, de outra intelectual, que é uma que eu pesquiso muito, que é Raquel Queiroz. Ela tem uma participação efetiva no golpe, muito forte mesmo. Depois ela faz o meia-culpa dizendo que ela só ficou envolvida até Castelo Branco, está no poder, depois ela sai. Ele foi para ela quase depois. Então, se não tivesse morrido. Então, ela diz assim que, numa crônica, ela intitulou Caça às Bruxas. Aí ela faz uma crítica. A própria ditadura, ela diz assim, que nós conseguimos o que conseguimos foi um esforço muito grande. Então, cuidado, vamos ter cuidado para não degenerar naquilo que a gente mais execrava em Portugal, mais execrava lá na Espanha. Franco na Espanha e Salazar em Portugal, que ela criticava abertamente. Só que depois a gente sabe que degenera realmente a ditadura fortemente já no governo de Castelo Branco. E ela não admite isso. Então, Antônio Calado, ele conseguiu, ele conseguiu driblar esse contexto todo, porque ele trazia a força e o poder de quem estava vinculado a um contexto do campo, né, literário, já muito bem consolidado, as relações que ele vivenciou com intelectuais do período, também com jornais com os quais ele trabalhou, então isso facilitou, né? E ele driblou bem também, porque a linguagem, né, vejo que no começo não nem faz alusão, né? O primeiro capítulo não faz, por que será, hein? Só que o segundo dia que aí exatamente. Eu respondi, mas respondeu. A minha pergunta é se dentro do livro, além dessa questão da tortura, se elabora de alguma forma a questão da corrupção, da instituição financeira durante a ditadura. Principalmente aos políticos vinculados, né? Ele fala, ele trata assim, porque lembra que eu comentei desse Coronel Ibirapinga, né? Ele é uma personagem secundária e o nome Ibirapinga é o nome do Tupi-Guarani. Olha que irônico, né? O Tupi-Guarani, e ele representa assim, é madeira branca ou pau branco.
que era utilizado para fazer as lanças, né, dos indígenas. Então ele é a lança que é afiada para massacrar todos, metaforicamente falando. E ele é o principal. Olha como é interessante, ó, na linguagem do próprio personagem, que é da ditadura, ele faz a crítica à própria ditadura. Porque ele diz assim, não, nós deveríamos ter matado muito mais, tornado cinza todo mundo, né? E com isso a gente percebe que ele faz crítica não só a esse universo da política prática, ele também faz crítica ao próprio sistema que foi formado naquele momento todo ali, que não é um momento muito tranquilo. Porque quando o político sai do Brasil, três ditaduras colocaram na quando o Jango sai do poder, o Brasil está em frangalhos econômicos, né? A coisa já estava bem crítica, desde a década de 50. Aquela história do modelo norte-americano que justamente então, a coisa estava bem grave, bem pesada. E isso reverbera na obra. Aí nós encontramos também em outros momentos da obra, quando ele fala, por exemplo, do Xingu e do parque do Xingu, que seria feito por Getúlio Vargas, e um personagem da Fontoura, que é muito interessante, que ele acredita nos indígenas como se fosse a vida dele. Ele cai por terra nessa idealização, porque ele descobre que com os militares a corrupção seria tanta que jamais seria feito novamente o parque que ele tinha com os indígenas. Então ele cita muito. Não, eu gostaria de falar sobre a literatura. Ela é uma ferramenta muito importante, né? A gente escutando assim, um debate desse, e a contribuição que ela traz, né? Nesse universo de alienação que se vive até os dias atuais, e que vem de longas datas, né? E eu vejo assim, achei interessante no livro que ele passa por um processo de renovação de si mesmo, né? De não acordar, né? Da sociedade. Então, isso me chamou a atenção. Enquanto padre, ele me parecia uma pessoa, não sei lá, alienado, né? Incapaz de promover uma mudança real, né? É isso que se percebe, e depois ele acorda, e esse acordar tem a ver com ele também passar por rituais, inclusive de vivências, né, que ele se privava como pessoa, né, por causa da sexualidade dele, de uma vivência. E com isso também vem aquele acordar de politização, né, e atuar fazendo mudança no seu meio, né. Então, esse acordar é muito interessante, e essa coisa da ditadura militar, que é sempre bom ver nas obras, né, nos autores que tratam dessa temática, porque a gente não tem que esquecer isso nunca, né? O Brasil nunca mais, e para ser nunca mais a gente tem que estar lembrando e trazendo essa discussão à tona, para que as pessoas realmente não subestimem tudo que aconteceu dentro desse período horrendo, né? Então a literatura traz essa contribuição imensa, e não é à toa, né? E volta e meia se tenta censurar, tanto censurar livros, obras, quanto calar o homem, né? Calar o homem. Então quando ele é alienado, ele incomoda, ele não consegue ser, né? Ser, de fato de direito, atuar. E quando ele acorda, ele é punido, né? Por ser essa pessoa que faz a diferença, que promove uma transformação social, né? E é isso mesmo, é meio esquisito isso, né? O homem está sempre sendo perseguido quando ele tenta transformar, meio louco essa coisa da punição do ser. Quando ele acorda, quando ele é livre, de fato, quando ele é liberto, ele é punido. No caso dele, você apontou várias coisas maravilhosas. Assim, eu acho que uma coisa que tem no torno dele que é muito pontual é que ele é um educadinho, né? Alienado, como você mencionou, comportamentalmente. E aí ele passa por um processo de tal modo deseducado, que a gente chama de processo de formação conhecer, né? Na verdade é o ser conhecendo, porque a vida é para ser vivida. Vamos combinar, né?
não é que você vai mergulhar na droga, mas se alguém resolver provar ou experimentar, isso não é o fim do mundo. Eu penso assim. Exato. E no caso dele, ele usa o lança-perfume. O lança-perfume, né? Então, na verdade, de fato, esse processo de deseducação dele é a saída dele da alienação, porque ele é deseducado para quem? Para a sociedade que estabelece o que é essencialmente, o que é regra, o que é normativo, né? Então ele foge de tudo isso. Exato, né? Aí ele vai passando por um processo exigida, né, como uma regra para ser aceito socialmente nas rodas ou na classe. Exato. E de 68 a 79, não, até 78, 10 anos especificamente, que a gente denomina os anos de chumbo mesmo. Nesse período, aí foi muito grave, porque as piores torturas e mortes aconteceram justamente aí. Porque tudo era motivo para subversão. Então eles poderiam ter sido considerados subversivos porque eles não atenderam ao toque de recolher. Sim, sim. Olha que absurdo. Naquela canção de Ivan Lins, Cartomante, que eu acho fascinante, não ande nos bares, esquece os amigos, né? Mas aí o que eu gosto é do refrão. Cai o rei de ouro, plano material. Cai o rei de espadas, o plano mental. Cai o rei de paus, o plano espiritual. Cai, não fica nada. Restou o rei de copas, que é o coração. Então é o amor e não o ódio que vai nos levar para um estudo dentro da letra da canção de Ivan Lins, que a Elis Regina canta divinamente. Sabe por que eu lembrei disso? Mas é porque realmente faz todo sentido, né? No discurso que é construído na letra da canção, que é uma letra de canção contra a ditadura militar e os cerceamentos. Aí você falando sobre o Padre Nango, realmente, esse processo dele todo de deseducação, porque ele é deseducado em relação a isso tudo, né, que você mencionou, daquilo que é corretinho, não sei o quê. Ele sai, olha bem, ele sai da igreja, ele passa por um processo de descoberta do corpo, depois ele vai para o Xingu, aí ele vê que nada dá certo, aí ele vai para o centro geográfico do Brasil, ele não se frustra, aí ele volta para o Recife e lá ele funda entre aspas, o discipulado do amor, do sexo do amor, em que ele ensina homens a como lidar com mulheres e ele vivencia o amor com mulheres tranquilamente. Né? Ele ama e quer bem. E aí, isso é subversivo também, né? Aí daí ele foi perseguido, e não só por isso, porque também ele convive com as ligas camponesas, aí ele é perseguido por esses dois motivos, e aí as consequências são trágicas. Quando ele sofre a tortura, ele fica com a perna com um problema, que ele não consegue mais mobilizar, nunca mais da forma normal, né? E depois ele também fica com o olho cego. Então as consequências disso tudo vão para o corpo. E aí você encontra ele no final do romance dizendo assim: vamos para a nossa batalha nas ligas camponesas. Então ele está em cima de um cavalo. Aí alguém pergunta: e agora você tem que criar um nome de guerra? Aí ele diz: meu nome é Levindo. Levindo é um amigo, pela ditadura, então é uma homenagem ao amigo dele, filho. Só que tem um detalhe: Levindo também é o namorado da mulher que ele amou a vida toda e com quem ele teve depois que o Levindo morreu. Então ele tem dois movimentos aí. Ele quer ser Levindo pelo amor de Francisca, ele quer ser Levindo porque ele era jovem, corajoso e teve a capacidade de enfrentar toda aquela situação de coisas, embora morresse na sequência. Bem parecido com isso. Eu acho interessante quando você falou sobre as formas de violência dentro do período de ditadura, e não bastava, né? Não bastava uma forma de violência, era preciso punir, inclusive o corpo, né? Inclusive o corpo. E sobretudo com as mulheres. As mulheres eu acho que era mais grave, porque eu não sei se vocês concordam, mas assim, do meu ponto de vista, se existir um crime que eu não consigo, é como racismo na minha mente, eu não consigo assimilar, que é o estupro. Então as serviços eram muito comuns. E mulheres grávidas, entende? Foram torturadas. No Brasil nunca mais se encontra esses relatos. Então essa é uma coisa que na minha mente, e aí vai com uma coisa mais séria. Pegavam as crianças também para dizer, vai dizer não quem são os seus companheiros, vão matar a criança. O filme Marighella, de certa forma, traz um pouco que vocês assistiram, vale muito a pena, viu? É um filme que você vai ficar pensando por muitos dias, vale muito a pena. Então tem isso, né? essas coisas da violência. Vou fazer umas considerações, mas antes eu queria saber se
quer, não, esse lance de Francisca, né, que você traz, que ela era a mulher do companheiro do Nando, então o Levinho já representava a liberdade, já representava o compromisso, e depois o próprio Nando vai trilhar esse caminho, né, mas aí ele se relaciona com Francisco, mas depois ela vai representar o mundo espiritual para ele, né, porque passou a fase do desejo e ela vai servir como uma espécie de orientação espiritual novo do antigo orientador dele, que era o Padre Anselmo, né, Dom Anselmo. E aí eu fiquei pensando também, porque o romance é do início dos anos 50, né, a narrativa em si, até 64, né, embora ele tenha sido publicado em 67. Eu fico pensando nesse drible que o próprio autor, e agora sim foi o autor, Antônio Calado, deu na censura também, porque ao trabalhar a sexualidade, ele já está comprometido com a revolução sexual daquela década. Né? Então, assim, colocar essa situação num período que estaria distante da própria realidade, porque seria até 64, enquanto ali era o início da revolução sexual no mundo, sobretudo na França e nos Estados Unidos. Mas quando ele faz esse drible, né, aí ganha uma espécie de enquadramento mesmo de análise, porque já passou o período. Ele está escrevendo em 67, começa a escrever em 65, mas é de uma fase que foi um outro Brasil, que venceu aquilo. Então foi um drible total que ele chega a dar. Eu fico pensando se ele não estava aí no subtexto, colocando-se o Brasil do Getúlio Vargas não era melhor do que o Brasil dos militares, já que ele pega esses anos de Getúlio até 64. Poderia ficar essa diferença entre o período, mas isso fica no discurso de uma personagem. Porque assim, o que é interessante dentro do romance é que você nunca vai saber quem é Antônio Calado lá dentro, porque ele não participa. Ele está calado. Exatamente, ele está caladíssimo lá. Ele está totalmente envolvido numa tentativa de eu vou criar uma narrativa, eu vou construir vários personagens, cada uma vai ter sua tese, sua profissão. Aí no caso de Fontoura, ele trabalhava num serviço de proteção dos índios, né? SPI parece, que depois foi criado um outro termo para esse, não lembro agora, mas o outro termo foi criado, uma sigla. Mas quando ele via que FUNAI, exatamente. Aí ele fica assim, eu quero que esse povo seja olhado de alguma forma, eu quero que ele se tenha um espaço dele. A única possibilidade de eliminação das terras para a produção de Chico vinha de Getúlio Vargas. Foi Getúlio Vargas quem fez a proposta e que estava prestes a marcar. Já marca essa presença indígena. Exatamente. E aí quando ele fala, esse personagem, aí ele diz assim, morreu minha esperança, com a morte de Getúlio. Aí você vê bem delineado assim, o que era Getúlio Vargas para alguns personagens e o que era Getúlio Vargas para outros. Para Nando era, como até Leandro colocou, ele era alienado, tão alienado que ele não tinha essa noção. A única coisa que ele queria era catequizar os índios e lamentar os indígenas. E lamentava porque as mulheres viviam duas. Olha a visão. Mas tem muito bem delimitado. O próprio Dom Anselmo, ele tem umas visões assim, um pouco mais conservadoras, embora não de extremo conservador. Ele está falando demais, né? Mas quem está fala que só da cobra. Eu estou realmente encerrando assim nesse sentido, porque eu acho que quando termina dizendo que agora vai para as lutas camponesas, acho que isso é bem simbólico em ser em 64, dentro da narrativa, que foi a causa maior que fez João Goulart cair, né? Que era a reforma de base, depois a reforma agrária, e sempre o fantasma comunista, porque Cuba tinha dado certo, né? A Revolução Cubana em 59. Então, são muitos atravessamentos, né? Dá para ver esse romance de diversas formas. Tem estudos que comparam esse romance sobre uma tentativa, uma utopia de um Brasil matriarcal, Exatamente. para o Brasil recomeçar do zero, por exemplo. Então, são muitas coisas. É um autor que, como eu te disse, não foi muito dele ainda, e inclusive foi uma oportunidade de eu me debruçar um pouco sobre essa obra. E basicamente isso. Assim. Eu
você final, fazer parte do grupo que vai descobrir Antônio Calado. o recado final, você disse que termina dizendo que vai para as lutas camponesas, né? Assim? Então o recado final é, eu não fui vencido, né? Eu sobrevivi a isso e a luta continua. Né? Tem um item que a Alex comentou aqui sobre. Lembrei. É assim, João Goulart ele não fez uma proposta de reforma agrária, né? E isso, Ave Maria, foi um grande ponto para muita gente dizer, ele tem que sair. Porque ele quer fazer como os comunistas, ele quer dividir as terras e ninguém vai aceitar. Aí, esse mesmo conteúdo da reforma de base, de uma perspectiva agrária, foi justamente o conteúdo que foi figurar lá na Constituição de 88. Não é incrível isso? Então, João Goulart, na verdade, com todas as ressalvas que eu faço, porque também a gente tem que ver essas personalidades sempre numa visão bem dialética, e eu prefiro essa visão, ele também trazia muita coisa positiva no que diz respeito a essa reforma agrária, que eu sei que ele faria, não como estavam dizendo, porque ele também tinha algumas, era um fazendeiro, tinha várias fazendas, ele ia perder assim de qualquer forma. Então, não é bem por aí, né? Às vezes as pessoas constroem a demonização para tentar, como é que eu digo, exercer sua ideologia e colocá-la como base principal. Aí, outra coisa que ela comentava, que eu nesse finalzinho, sobre Antônio Calado, mas aí Antônio Calado consegue pegar muito bem isso do ponto positivo que houve em torno desse debate todo, e aí vem o que você mencionou, né, que na verdade ele não foi de todo vencido e ele conseguiu de algum modo encontrar algum caminho para dizer assim, Levindo morreu, mas eu estou aqui. Porém, existe outro detalhe. Ele já estava sem perspectiva de vida qualquer. Ele sem um olho, uma perna problemática. E ele decide, agora é tudo ou nada. Não vale a pena a gente ter um país desse. Claro que Antônio Calado, ele era um autor que ele trazia um pouco de um que otimista em algumas obras. Mas, para Nando se coloca agora como um ser humano. O que acontecer daqui para frente é lucro. É lucro, porque o centro geográfico do Brasil só tem Saúva. E apareceu Saúva no contexto literário do Brasil, até onde a gente percebe, é degenerescência, é destruição. No centro do Brasil fica Brasil. E aí no centro do... Pois é, o centro geográfico ali, tal, mas eles colocam que não necessariamente Brasil, né? No Xingu para lá, para tentar relacionar, né? Mas que na verdade o formigueiro... então detalhe, ele foi um Toramori justamente a ele. Esse personagem que ele valoriza tanto indígena, porque ele toma todas, tem lá as 5 da embriaguez e desordem, e ele é triturado por essa voz. Olha que simbologia, né? Aquele que defendia os povos originários morre no Brasil central. Adios muchacho. Então é mais ou menos isso. Eu acho que quem tiver a oportunidade de ler esse romance vai ler um dos maiores painéis da história da literatura brasileira. Porque ele consegue ser grandioso. Digamos que você, eu não tenho paciência de ler, eu nunca vou ler uma obra de Antônio Calado. Eu digo, leia pelo menos Quarup. Leia Quarup, se dê esse prazer, esse enriquecimento cognitivo de alma, porque ele realmente é um romance maravilhoso. Vale de fato. É muito interessante esse apelo, esse convite. Porque eu acho que o objetivo do projeto, eu até fiz um comentário hoje, né, lá nas redes sociais, e eu disse assim que é um contributo nota 10, né, para a literatura, né, e tal, esses encontros aqui do Raul. E sabe, mas assim, terminando com isso aí, você fecha com chave de ouro, viu? E parece, sabe o quê? Parece a outra frase de um pastor, tá? O apelo depois do sermão, tá? Então, assim, é um convite que vale a pena mesmo, viu? E motiva. Dá vontade de ler algo. Eu já li esse livro 5 vezes. É mesmo? Mexendo nele e tal. Eu não escondo eu não escondo. Eu deveria esconder, tem vergonha de dizer isso, mas assim, eu sou preguiçosinha, sabe? Quando eu olho pro livro, eu olho para o mundo, eu olho por causa de coisa. Mas eu gosto de ler. Quando eu leio de verdade. Assim, eu não sou. Acho assim, minha vida foi uma vida tão. Como é que eu posso dizer? Cheia de compromissos. Assim,
de horários, sabe? Sempre foi, sempre foi. Né? E que eu lia, mas eu sempre lia algo mais compacto. Eu lia no banheiro, eu lia revistas, eu lia fascículos, várias fontes, mas o livro em si eu era preguiçosa, porque eu lia a prestação, sempre lia a prestação. Né? Aí depois, algum tempo atrás é que eu devoro, assim, quando eu começo a ler, eu não quero mais parar, que eu acho maravilhoso isso, entendeu? Aí sim, eu acho mais interessante. A literatura é algo sem o qual atualmente posso ter discussão, mas tem uma coisa que é mais importante ainda do que só a literatura. É a capacidade que a pessoa tem de ler uma obra e dizer assim, eu não consigo ficar com ela só para mim, porque eu quero compartilhar. Entende? Então, livros mesmo densos, eu só li quando eu entrei no curso de história. Aí eu li o Meu Poder de Caim falou. O curso de história é muito rico, né? E aí eu amei, né? Porque até então, assim, livros densos eu não teria lido. Eu recomendo isso, viu? Fica a dica. E eu sei que você vai amar. Já gostei. Tenho vontade de ler os Ugandas. Interessante. São notas, né? Não tá, deixa de encerrar o dia de ler. Mas eu li Crime e Castigo, Dostoiévski, viu? Olha só, pra você. Consegui ler, devorei esse livro. Amei, me prendi a leitura. Quando você tem trazido a lembrança de Crime e Castigo, que eu pensei em falar, mas na hora a gente esquece, né? Muitos atravessamentos. Nando passa 7 anos no Instituto, né? E Raskolnikov, de Crime e Castigo, passa 7 anos na prisão. Né? E os dois saem transformados, né? desses locais. Quando ele está preso, aí eles ficam batendo na parede com aqueles fotos, né? Aí ele faz uma alusão ao Monte Cristo. Aí ele começa a fazer uma explicação. É muito interessante também. Gente, assim, eu queria imensamente. Posso? O Emerson pode até fazer as considerações finais, mas eu queria só fazer uma espécie de fala mesmo, né, em agradecimento a todos e todas que estão aqui, né? A Jaciele está sempre presente aqui, sempre que possível, a Neuma também, né? Nesse curso, dizer que o projeto Café Cultura e Diversidade é nosso, de todos nós mesmos, de Raul Ocupado, o professor Alex, mas de vocês que fazem aqui, que interagem, que a razão de ser é o curso de estudantil, porque eu e o Léo, a gente já debateria mutuamente, eu e o Emerson, mas essa confraternização, que volta a ser a 30ª edição, e não posso deixar de ilustrar que nessa 30ª edição, o Léo já esteve também no centro, né, do Café Cultura e Diversidade, que a gente usa o código CCDD, né, Café Cultura e Diversidade, há 1 ano já, Léo, apresentando aqui comigo sobre Clarice Lispector, né? O centenário, não faz 1 ano. Foi em dezembro do ano passado. E curiosamente mesmo, mas claro que tem a ver com a curadoria, os 3 dezembros que o projeto contempla foi em parceria. Eu e a Cláudia Zeferino, em 2019, falando sobre Jorge Amado, crítica e recepção. No ano passado, eu e Léo Batista falando sobre Clarice Lispector, em virtude do próprio centenário dela, né? E agora aqui falando sobre o Baú, um tema tão atual como o professor Emerson. Então, de modo que eu quero agradecer a todos que compõem o projeto, né? Porque ele realmente é assim, ele é assinado pela multidão, pela diversidade, pela coletividade, né? A razão de ser do projeto. Dito isto, eu não vou me emocionar com lágrimas, necessariamente não se emociona só mostrando lágrimas. Passo a palavra para Emerson, que vai fazer as considerações finais, ou lembrar de um outro item, um outro ponto que essa obra tão rica suscita na gente. Na verdade, eu amo falar de literatura e eu acho que sempre que me convidaria para estar por aqui, é muito bom trocar ideias. Eu acredito que quando a gente tem essa oportunidade, com muitas pessoas ou menos pessoas, mas é sempre bom estar em contato com literatura. Quando eu vim da outra vez para falar sobre Carolina Maria de Jesus, eu fui escrever um artigo, depois eu publiquei e tal. Ou seja, eu fiquei instigado, né, a realizar algo. Aí dessa vez também, eu fui estudado muito. Escrevi um ensaio, que depois eu vou mexer, ampliar e publicar também. Então, é um espaço também de aprendizagem muito de respeito a gente se preparar para um determinado conteúdo. E para mim é sempre válido. Estou sempre à disposição de vocês quando precisarem. E
obrigado pela receptividade de sempre, obrigado a vocês que vieram, né? Tudo. Acho que também vocês estão gravando, não é? O pessoal que vai ter contato depois. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Eu só tenho a agradecer ao Emerson, ao Alex pela parceria, porque realmente o projeto talvez não existisse se a gente não tivesse sentado e ia ficar só em idealidade, tanto minha quanto dele. A gente sentou e disse, vamos fazer, então vamos esboçar, refletir o que vai ser debatido, o quanto a gente pode abranger, né? E daí saiu, né? Essa reunião saiu do papel. E eu sou muito grato por essa parceria e grato a todas as pessoas que passaram por essas 30 edições, né? Não são poucas, não é fácil, né? Como eu falo muito de calor intenso, né? Do Juazeiro. E principalmente quem vem assistir, como também eu falei no começo do texto, né? A gente está agora gravando e para atingir mais pessoas, mas a essência do projeto é essa, né? Tenha 50 pessoas, tenha 20, tenha 10, tenha 5. É isso, é esse feeling, é essa presença, é ao vivo, né? É ao vivo e presencial. Foi dessa forma que foi idealizado, dessa forma que a gente quer, que a gente acha rico ele acontecer dessa forma. Então, muito obrigado, Emerson. É uma honra ter você nessa 30ª edição, que é muito simbólica para a gente, viu? Obrigado. Que venham mais 10 edições ou 12 no próximo ano, e como você já se propôs, então melhor ainda, a gente não vai se fazer de rogado para lhe convidar mais vezes, não só para isso, mas como outros projetos que eu já vi adiantado nas conversas, né? Que vai sair próximo ano, com certeza, né? Da idealidade, vai sair para a prática. Então, muito obrigado e muito obrigado a você. O projeto existe por causa de vocês.